É muito bom vir buscar conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Somos conhecidos como a igreja da palavra. Nesse momento, eu vou pedir para que as classes, que estão lá do anexo, por favor, podem seguir destino, junto ali com o nosso diácono Odir. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje são os jovens que estão aqui, ajudando aqui como diaconato aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Fazem um excelente trabalho, Amém? Você já tem a lição desse trimestre? Quem tem? Levanta aí para me ver, por favor. Para eu ver, por favor. Isso aí. Quem não tem, por favor, depois procura ali no final o pessoal que vende, ou então durante a semana vai ali na secretaria, não deixa de comprar não. Essa é uma revista muito importante, É uma revista que tem um cunho de teologia sistemática. Justamente estuda profundamente aqui a doutrina do pecado, conhecida e chamada de amartiologia. É uma das nossas matérias aqui do seminário teológico. Amém? Então abra aí a sua lição, vamos acompanhar a lição de hoje. Hoje é uma lição que muita gente não gosta de falar sobre ela, e hoje nós vamos falar sobre o diabo. Vamos falar sobre o diabo, mas é importante saber sobre este assunto. Amém? Vamos lá. Aí está a nossa revista, a revista do trimestre. Pode passar, Alif. Eu só não consigo enxergar naquela televisão ali, não sei se está ligado, seria muito bom. Amém? Então vamos lá. A nossa lição é a lição 5. Tentador em forma de serpente. Tentador em forma de serpente. Pode passar as lições anteriores. Então vocês já vieram aqui na Escola da Palavra. A lição 3 falou sobre o estado original de inocência no Éden. Até então estava tudo legal, até então estava tudo perfeito, até o momento que aparece essa serpente, E aí passa-se a lição 4, que foi até o diácono Rafael, que esteve ministrando aqui na semana passada, uma ministração muito boa, uma ministração perfeita, Quem não vê, perdeu uma aula excepcional, que falou sobre a tentação no Éden, justamente essa serpente que foi ali, encontrou Eva, próximo ali à árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali colocou dúvidas, no coração de Eva, em algo que Deus já havia, ordenado que não se fizesse, comer do fruto daquelas árvores que foram colocadas ali no meio do jardim do Éden. E aí foi o grande problema, que a partir deste momento, o pecado entra na terra. O pecado já havia acontecido lá no céu, justamente com a revolta de Satanás, a revolta justamente da figura do personagem que nós vamos estudar na lição de hoje. Pode passar, Aleph. O nosso texto bíblico, ele está localizado em duas passagens bíblicas, que é no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, da revista aí está justamente da Almeida, Revista e Corrigida, que é a versão Almeida, Revista e Corrigida, tem várias versões, mas o autor da revista, o pastor Gilmar Chaves, ele colocou a Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: então o Senhor Deus disse para quem? A serpente: porquanto fizestes isso, o quê? Tentou, colocou dúvida no coração de Eva, colocou fazendo intriga justamente entre Deus e o homem, e naquele momento, ele diz: porquanto fizesse isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás
todos os dias da tua vida. Então, aí a serpente sendo usada por Satanás, né, que é o inimigo de Deus, inimigo das nossas vidas, e ali, provavelmente, alguns estudiosos dizem que como a serpente era a mais astuta das alimárias do campo, né, dos animais. Provavelmente ela tinha uma postura ereta, talvez em pé, não se sabe, mas deixa uma suposição quanto a isso, né? E a partir desta maldição, ele fala que ele vai rastejar no seu ventre e comer o quê? O pó da terra. Então esse é o nosso texto bíblico básico que está lá no livro de Gênesis. Pode passar. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7 ao 12, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então aqui já mudou o simbolismo, já mudou a metáfora, né? Sai de serpente, agora passa para quê? Dragão. E batalhavam o dragão e quem? Os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão. Quem? A antiga serpente, chamado o quê? Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, sem parar. Continuando a leitura: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então temos um contexto bíblico escatológico aqui, né? Para quem não sabe o que é escatologia, venha para a aula do seminário. Nós temos aqui a aula de escatologia bíblica, e aí você vai saber tudo sobre os eventos futuros, o que vai acontecer no final dos tempos. Você está vendo aí ele sendo precipitado para a terra, para justamente operar na terra aqui durante o quê? A grande tribulação. Isso aí vai ser esse dragão vai receber permissão para atuar aqui nesse lugar, mas não é o caso da nossa lição de hoje, mas está aqui trazendo a figura de uma serpente em Gênesis, e agora a figura de um dragão lá em Apocalipse. Quem? O diabo, Satanás, o nosso adversário. O nosso texto áureo está lá na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8b, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Amém? Esse é o nosso Jesus, é Ele que veio desfazer a obra do diabo. Recebemos a condenação lá atrás, o jugo do pecado, mas Ele tirou sobre nós o quê? O jugo do pecado. Quais são os objetivos da nossa lição? Então, o objetivo número 1 é reconhecer a identidade do tentador, apresentado aonde? Lá no Éden. Então nós vamos ver ele apresentado no Éden. Não vamos ver essa lição, não vai ver ele lá no Apocalipse. Nós vamos ver ele no Éden. No Éden ele se apresentava como o quê? Como uma serpente. Amém? Próximo objetivo é compreender a origem do desvio espiritual como resultado da liberdade mal exercida, né? Então, às vezes é o que acontece, né? Você dá uma liberdade e a pessoa quer dar uma mão, a pessoa quer puxar tudo, né? E foi o que aconteceu. Deus deu uma situação em que eles podiam escolher, e naquele momento realmente houve a desobediência. E o outro objetivo
refletir sobre as respostas ao problema do sofrimento e da rebelião, fortalecendo a esperança na vitória de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode passar? Vamos para a introdução. Então, a serpente, essa serpente que se apresentou para Adão, que se apresentou para Eva ali no jardim do Éden, né? A sua influência semeou dúvida, desconfiança, desejo de autonomia no meio da humanidade. Então nós vimos ali que até então estava tudo bem, né? Adão foi criado, Eva foi criada após Adão, Adão do pó, Eva foi criada ali da costela, tirada da carne, osso dos ossos, né? Ali de Adão. Nós sabemos que ali Adão recebeu o sopro de vida, Eva recebeu também ali o sopro de vida, o Espírito habitou em Adão, habitou em Eva, e ali eles receberam incumbências, de cuidar do jardim, de dar nome aos animais, de usufruírem de todas as coisas que tinha no jardim do Éden, menos da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquelas árvores eles não poderiam comer do seu fruto. Do resto podia comer melancia, jaca, né? Tudo lá que tinha lá, ninguém sabe hoje ainda qual era esse fruto, né? Uns figuram como a maçã, que é um fruto bonito, né? Mas pode ter sido um figo, pode ter sido, né, um pêssego, seja lá o que for, ninguém sabe, mas era um fruto que não podia se comer. Ou como eu já ouvimos alguns comentaristas dizerem, que de repente era até um fruto que nem existe mais, né? Mas não tem uma definição quanto qual era esse fruto. A definição era o seguinte, a ordem: não coma desse fruto. A serpente usou sedução, astúcia e do engano para derrubar o homem. Continua usando de astúcia, engano, para o quê? E sedução para nos enganar, para nos derrubar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele é astuto, ele realmente usa de sedução para conosco. Conseguiu derrubar o quê? Os limites estabelecidos por Deus para quem? Para o homem. Até aqui, você pode chegar, olhar, ver, mas não pode o quê? Comer. A partir do momento que ele chegou próximo, aquele momento que ele recebe a influência, né, contrariando a vontade de Deus, contrariando a ordenança de Deus, a partir do momento em que ele ultrapassa o limite de Deus, vem a desobediência, vem o pecado. Amém? Assim acontece conosco também, até o momento que Deus fala, não faça, não faça, não faça, não entre, não vá, e no momento que você ultrapassa esse limite, você passa a pecar contra a ordem de Deus ou contra a palavra do Senhor. Amém? Pode passar o próximo, por favor. Temos que compreender a identidade e a estratégia do inimigo, nos mantendo sempre o quê? Vigilante contra as suas investidas. Com certeza, né? O diabo, talvez ele não vai vir de chifre, não vai vir com dentão, não vai vir com tridente, né? E muitas vezes ele vai vir o quê? Como um de nós, no meio de nós, né? Se introduzindo, às vezes falando da doutrina, às vezes falando, né, usando com as palavras da própria Bíblia para tentar nos derrubar. Não contra Jesus, ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus, né? Para tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus. Muitas vezes o diabo ele vem o quê? Vai usar a palavra de Deus contra as nossas vidas. Por isso que nós temos que estar atentos, para saber realmente quem é a ovelha ou quem é o lobo, né? O lobo vestido de cordeiro. Temos que tomar cuidado. Pode passar, Aleph. Bom, desde o princípio, Satanás não atua pela força, mas se utiliza o quê? Da sedução para derrubar o homem. À luz dessa compreensão, o relato de Gênesis pode ser lido como um conjunto de símbolos vivos que traduzem os fundamentos espirituais da condição humana. Aí o pastor Gilmar Chaves, ele coloca isso na revista, na lição,
né? E ele coloca aqui algumas simbologias, né? Então ele diz o quê? O jardim do Éden pode ser uma representação da beleza e da harmonia plena. O jardim realmente deveria ser o quê? Perfeito, muito bonito, né? Muito lindo, coisa que nós não conseguimos o quê? Imaginar, que era uma coisa perfeita. Quando Deus fez tudo, ele falou o quê? Que tudo, no final de tudo, ele diz, tudo foi muito, muito bom. Então, se Deus gostou, então a coisa devia ser muito linda. Porque se ele diz que está preparando para nós lá na frente, mansões celestiais, com ruas de ouro, né, portas de cristais e outras coisas mais, então tudo que Deus faz é o quê? É perfeito. Amém? Mas muitas vezes nós deturpamos as coisas. A serpente pode ser o quê? Uma designação do inimigo, da astúcia e do engano, como nós já falamos. Então é a simbologia, segundo o pastor Gilmar Chaves. A árvore da ciência do bem e do mal foi a árvore que foi comido o fruto, né? Eles não comeram da árvore da vida, porque Deus falou inclusive que tiveram que tirar a árvore de lá, que senão se eles comessem, né, aí ia dar um problema maior ainda. Então a árvore da ciência do bem e do mal, desse fruto que foi comido, pode ser o quê? Uma indicação de liberdade e do limite moral estabelecido por Deus, como nós já falamos aqui. A nudez e a vergonha que veio após justamente eles serem abertos os olhos, né, que agora eles tinham conhecimento, né, e eles sabiam que eles estavam nus. Até então, para eles era normal estar daquele jeito. A partir dali já se tornou o quê? Vergonhoso para eles estarem nus. Então a nudez e a vergonha pode simbolizar a perda da transparência e da inocência. Então ele sai justamente, né, da dispensação de que o homem estava o quê? Inocente, não sabia de nada, então estava tudo bem. Quando não conhece o bem, como não conhece o mal, é igual a criança quando nasce, não conhece o bem, não conhece o mal, então não pode ser afligido nenhum juízo contra uma criança pequena, né? Então a partir do momento que ele tem o conhecimento, aí sim, é isso aí, advogado. Então tendo o conhecimento, transgredindo a lei, a partir daí ele sofre o quê? Ele vai sofrer justiça, ele vai sofrer juízo, e sofreu juízo de Deus. Naquele momento que eles pecaram, o que aconteceu com eles? Um monte de coisas, mulher com dor no parto, o homem teria agora que trabalhar, suar para comer, não é isso? E as coisas se intensificaram e perderam o quê? Perderam a estadia ali no resort Jardim do Éden. Então a partir dali não estavam mais no resort, e a partir dali a terra ficou o quê? Amaldiçoada, por causa do pecado de Adão e Eva. Muitas vezes, né, nós pensamos assim, eu vou pecar, vem só contra mim. Às vezes vai contra a sua casa, às vezes vai contra a sua família, às vezes um pecado afeta a igreja inteira. Uma nação inteira às vezes é afetada devido ao quê? Ao pecado. Aí você tem que orar, pedir perdão, aí entrar naquele contexto bíblico do livro das crônicas que fala, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, não é isso? Eu ouvirei do céu. Então aí nós temos que agora passar a orar pedindo perdão ao Senhor, e Ele tem que enxergar no nosso coração o que? Arrependimento. Mas as consequências do pecado aconteceram, como pode acontecer na nossa vida também. Amém? Fruto proibido pode simbolizar o livre-arbítrio, e aí o livre-arbítrio é justamente o que Deus deu lá no Éden. Alguns falam que esse livre-arbítrio não existe, né? Existe ali o calvinismo que ele traz ali para uma predestinação em que não existe um livre-arbítrio, mas nós, assembleanos, nós seguimos, né, Armínio, nós somos arminianos, e seguimos o livre-arbítrio, que em tudo na Bíblia é o quê? Nós podemos escolher. Então você escolhe ou estar com Deus, ou não estar com Deus, né? Hoje, no mês passado nós falamos justamente um versículo bíblico, o texto áureo da Bíblia, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que nele crê. Então se você crê, você tem direito o quê? A vida eterna, amém? Então escolha, você escolhe crer ou você escolhe não crer. Como Eva, Adão escolheram o quê? Ultrapassar os limites de Deus e comer do fruto proibido. E as espadas flamejantes que ficavam lá voando na porta para eles não entrarem mais ali no Jardim do Éden, né? O pastor Gilmar Chaves, podem ser o marco da impossibilidade do retorno à comunhão sem o quê? Uma mediação divina. E nós temos essa mediação divina com uma nova aliança que se chama Jesus Cristo.
que ali ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Amém? Pode passar, por favor. Então, vamos para a identidade do tentador. Então, muitas vezes nós pensamos que o tentador vem daquele jeito ali, com aquela identidade, né? O nosso adversário não se apresenta de forma violenta ou com imposição, mas se utiliza de métodos ardilosos para nos enganar. Amém? Então, muitas das vezes você vai esperar ele vir de um jeito, mas ele já está, às vezes, até perto de você, e você não fica atento para essa situação. Então, peça discernimento a Deus, peça discernimento a Deus. Gostaram aí da identidade que eu montei aí, né? Vamos lá, pode passar. Bom, no tópico 1.1, a serpente protótipo do engano. Então, o que? Aparece no Éden, sem apresentação prévia. Então, você vai chegar no momento ali, no capítulo 3, né? Tem Adão, tem Deus conversando com Adão, formando a Deus, formando todas as coisas primeiro, né? Criou Deus os céus e a terra, vai embora, Adão, Eva, até o momento que ele está lá no jardim do Éden e aparece quem? Aparece essa serpente do nada ali, né? Então ela aparece o quê? Sem apresentação nenhuma, sem apresentação prévia nenhuma. Lança dúvida. Não, espera aí, você não pode comer desse fruto? Se você comer desse fruto, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, você vai ser igual a Ele. É o que ele queria ser lá no céu. O diabo queria ser igual a Deus, está acima de Deus. Então ele começa a semear dúvida no coração da humanidade. Reconfigura a ordem de Deus. Então a partir dali ele diz, não, você pode comer. Pode comer. É assim que o diabo se apresenta para nós. Não tem problema. Isso não tem nada a ver, né? Hoje é assim, né? Nada a ver, pode fazer. Uma frutinha só. Comeu só? É uma mordida só. É igual a Branca de Neve. Uma mordidinha só. A partir dali o pecado entrou. Só de pegar, pegou, mordeu, o pecado entra. Então é assim que o inimigo, ele vai chegando perto de nós, devagarzinho, umas coisinhas pequenininhas. Não, isso pode, não tem problema, não tem problema. E aí, o problema depois vai virar uma tempestade, né? Ele semeou incerteza no coração de Eva, Eva depois levou a incerteza para o coração de Adão, né? A serpente é a máscara sob a qual o véu da hipocrisia, da mentira e do engano é introduzido na história da humanidade. Então, foi justamente isso aí. A serpente trouxe essa máscara mentirosa, né? Falando tudo ao contrário do que Deus tinha ordenado para o homem. Pode passar. No jardim do Éden, a serpente não surge como uma ameaça visível, mas como presença o quê? Dissimulada. Sua fala não proíbe, nem ordena, apenas o quê? Questiona, distorce, sugere, induz ao erro. Discernir seus ardis exige o quê? Mais que lógica, requer o quê? Sensibilidade espiritual. Andai em espírito. Andai em espíritos. O crente tem que andar em espírito de oração, ter entendimento da palavra, para saber justamente quem está perto dele, o que está sendo oferecido. A voz da serpente continua a ecoar, não com gritos, mas com o quê? Insinuações e manipulações. Continua usando de estratégia, porque ele quer que eu costumo dizer o seguinte, que Satanás tem um plano para a sua vida. Aí tem irmãos que já faz assim, né? Quase o sinal da cruz lá atrás. Um dia eu fui pregar numa igreja, quando eu falei isso dentro da igreja, a irmã lá atrás quase jogou pedra em mim lá na frente. Satanás tem um plano para as nossas vidas. Ele quer nos matar, ele quer roubar a nossa salvação, ele quer nos destruir. Ele não brinca, como o Rafael Torres semana passada falou, ele anda o quê? Ao nosso derredor, bramando como leão, esperando. O leão o quê? Fica esperando, ele fica esperando o momento certo. Quando você abre a brecha,
ele entra e te agarra. E ele vai te devorar. E ele vai te destruir. Leão, ele não é gatinho. Ele não vai te derrubar no chão para ficar passando a língua em você. Ele vai meter a dentada mesmo, arrancar os pedaços. Não é isso? Então o diabo ele veio para te matar. Então o diabo ele tem planos para a nossa vida. Então, no tópico 1.2, Satanás, o inimigo identificado na progressão, ou seja, no avanço da revelação bíblica. Então o que diz aqui? Na progressão do conteúdo bíblico, a serpente do Éden não era só uma criatura astuta, mas a manifestação velada de uma entidade complexa e pessoal. Quem? Satanás, também chamado de diabo. Aí o autor aí da Bíblia ele vai colocando vários nomes do diabo, mas Satanás vem do hebraico Satã, que significa o quê? Adversário, acusador. E no grego, Satanás é Satana, que é oponente, inimigo. O diabo, a palavra diabo no grego é o quê? Diabolos. A palavra diabo não tem no hebraico, só tem no grego. Então é o quê? Diabolos, caluniador, aquele que divide, difamador, acusador. Nós sabemos que a nossa Bíblia, o Novo Testamento, ele foi o quê? Escrito em grego. Então ele foi escrito em grego. Você vai achar algumas palavras em aramaico. Eli, sabactane. É uma palavra em aramaico, né? Mas a Bíblia é em grego. Tanto que as traduções que vêm, você pega uma Bíblia Strong, está lá, você vai ver as palavras que significa no grego. Pode passar, por favor. Além disso, Satanás, né, o inimigo identificado na progressão da revelação bíblica, tem vários títulos. Primeiro, adversário. Está lá em Zacarias e primeira carta de Pedro diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para o quê? Se lhe opor. Eles estavam para construir o templo, eles estavam voltando do cativeiro, né? E ali o que? O inimigo, Satanás, ele estava o quê? Se opondo, o adversário, aquele se configura como adversário, né? Lá na primeira carta de Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando o quê? A quem possa tragar, como eu falei para vocês. Outro título é de acusador, está lá em Apocalipse, nós já lemos essa parte lá no texto, no primeiro texto base lá. E ouvi grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Amém? Outro título dele é o quê? Pai da... Então, se você é mentiroso, você é o quê? Filho do diabo. Então, quem mente é filho do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então, mentirinha, mentira, mentirão, é tudo a mesma coisa, ok? Cuidado com o pai, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o quê? Mentiroso e pai da mentira. Pode passar. Outro título é enganador. Está lá em Apocalipse, nós já lemos isso aí. Outro título é oponente do propósito divino. Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Não confunda essa parte com o momento que ele quis pregar a palavra na Bitínia, que ele quis ir para o norte, ali onde hoje é a Turquia, né, em direção ao Mar Negro. Então o Espírito Santo disse: não, você não vai. E aí foi direcionado, através de uma visão, ele via um varão macedônio, para o quê? Né? Passa a amar a Macedônia. Então ele foi para o outro lado. Ele atravessa ali, vai para Troade, atravessa, vai para a região da Mísia, atravessa e vai para a região da Macedônia. E ali ele prega em Filipos, né? Prega naquela região, começando a pregar o evangelho aonde? Na Europa. Amém? Aqui não. Aqui realmente foi que o inimigo, né, impediu com que ele
Então você não subestime o inimigo, porque ele vai te tentar impedir de fazer alguma coisa para Deus. Então você tem que estar em constante oração. Outra coisa é tentador, outro título, tentador. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Meu amigo, isso aí é a tentação de quem? Quem está sendo tentado aí? Jesus. Se ele tentou Jesus, você é fichinha para ele. Você é fichinha para ele. Se ele tentou Jesus, e ele tentou com a palavra, meu amigo, nós temos que estar o quê? Alicerçados na palavra. Por isso que nós somos conhecidos como a igreja da palavra. Falando em igreja da palavra, vou fazer minha propaganda aqui, né? Propaganda aqui, tem dois professores aqui, três professores do curso de teologia, o seminário teológico. Por favor, nós temos uma aula grátis, olha só, 0800. A aula é 0800, às quintas-feiras, 15 para as 8. Você pode vir assistir uma aula. Só que eu garanto uma coisa para você: você vai vir e você vai se matricular, porque você vai gostar. Nós aprendemos o quê? A palavra, de uma maneira descontraída, de uma maneira forte. Quem que faz parte do seminário? Levanta a mão aí, por favor. Pessoal do seminário, olha só, quantos alunos do seminário aí. Vem aprender conosco também, amém? Belzebu, né, outro título. Então trouxeram-lhe um possuído por demônio, cego e mudo, e ele curou. De tal modo que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão espantada dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Belzebu, que é o senhor das moscas, né? Conhece a tradução é senhor das moscas, né? E ele era um demônio, isso aí era um dos deuses lá cultuados antigamente. Então esse era um dos títulos de Satanás. Outro título, maligno. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É ali a palavra que é da semeadura. Então está ali, então vem o maligno, e esse maligno ali é justamente quem? O diabo. Se você não se alicerça na palavra, você não está firme. Não firmou, o maligno vem e rouba a semente que foi plantada do coração. Vai embora. Belial, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel. Então isso aí é justamente o jugo desigual, e outro título é de Belial, ou perverso. Dragão, nós já vimos, né, lá no final, ele é conhecido lá em Apocalipse como dragão, a antiga serpente, mas ele também é conhecido como o derrotado pelo Cordeiro, amém? Amém? Já é derrotado, já está derrotado, já está decretada a prisão, já está decretado ali o seu destino, amém? Porque nós servimos ao que vence, que é vencedor e vencerá sempre, amém? Então está lá em Apocalipse também: e ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava de dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram mais as suas vidas até a morte, amém? Bom, pode passar, Alves. O adversário continua a agir, não como ser mitológico, mas como princípio real de oposição à vida plena em Deus. Olha só, identificá-lo é o primeiro passo para resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira coisa, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, primeira coisa, sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois, resistir ao diabo. Consequência, ele vai fugir. Amém? Então ele vai. Resistir nesse contexto não é lutar com as próprias forças, mas permanecer ancorado na verdade, sustentado pela palavra e guiado pelo Espírito Santo. Amém? Pode passar. Conheça seu inimigo. Você tem que conhecer com quem você está lutando. O que fala lá em Efésios 6:12? Olha só. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra quem? Principados,
potestades, governantes das trevas, né, deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue. A nossa guerra é uma batalha, é uma guerra espiritual. Por isso que nós temos que andar em espírito. Andai em espírito. E aí nós sabemos o que nós temos que vestir, né, para essa batalha, né? Capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, os calçados do evangelho da paz, a couraça da justiça é a nossa arma, que é o quê? A palavra de Deus. Pessoal que serviu o exército aí, principalmente quem é de infantaria, né, que vai lá na frente guerrear, quando você se prepara para uma batalha, você vai participar de uma reunião que vai falar sobre a situação, sobre a missão, quando vai ser a execução, tudo que vai acontecer. Nós vimos ali no Rio de Janeiro, ali, né, o que houve nesses dias atrás aí, eles se prepararam, se organizaram, né, falaram quem, onde, qual lugar, qual pelotão, qual batalhão, ia pegar qual setor, o BOP, o que ia fazer, tudo aquilo. No exército não é diferente. Mas uma coisa que nós temos que saber é conhecer quem são os nossos inimigos, quantos são, onde eles se escondem, qual o ponto forte deles. Então, você tem que conhecer tudo sobre o inimigo para que você vá o quê? Preparado para arrebentar com as estratégias dele. Então, não adianta que se você não estudar o inimigo, né, você vê que ali é feita uma espionagem antes, né? É um estudo feito muito antes, muito tempo. Quando você vê as reportagens, você vai lá, nós já estamos estudando ele há aproximadamente 1 ano, 2 anos, né? Estudando qual rota que eles pegam, qual esconderijo, e a partir daí é traçado um plano. Com a batalha espiritual, vai ser a mesma coisa. Você tem um inimigo, você tem que conhecer qual é o inimigo, qual é o exército dele, os anjos caídos, porque diz que a terça parte dos anjos seguiu essa serpente, a terça parte dos anjos seguiu a Satanás. Então ele tem um exército espiritual preparado para guerrear na terra. Eles têm demônios à sua disposição para guerrear contra você. Se você acha que é fácil, então não se prepare, mas eu lamento te dizer que você vai ser arrebentado. Então se prepare, porque o inimigo não está para brincadeira. Conheça o seu inimigo. Amém? Pode passar. No cenário espiritual, a batalha entre o bem e o mal é uma realidade inegável. A Escritura revela claramente a estratégia de Satanás para atrapalhar a adoração a Deus e impedir a obra divina na terra. Bom, isso aqui é um dos que eu coloquei, pouca coisa que eu coloquei, tem muito mais, mas primeiro, colocar dúvida no teu coração. Será que é isso mesmo para eu fazer na igreja? Será que eu estou, né? Está tão coisa, acho que eu não vou mais não, porque acontece isso, eu não sei se eu tenho que ir. Então ele começa a colocar dúvida no teu coração. Ele começa a distorcer o quê? A verdade de Deus. Mas será que está escrito aqui mesmo é verdade? Será que esse livro não foi adulterado? Será que, né, o que o pastor fala lá na frente está certo? Né? Criar divisões e conflito. Criou divisão. Você cria divisão quando Israel, né, assim que saiu da época dos juízes e foi para a época ali da monarquia, então existia a monarquia unificada de Saul, Davi e Salomão. O reino estava forte. A partir dos pecados de Salomão, as consequências foi o quê? A divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. A partir daí eles começaram o quê? A sofrer investidas dos inimigos, ficaram fracos e ficaram fáceis de serem levados cativos. Você, né, sendo dividido, a sua casa sendo dividida, fica fácil do inimigo entrar na tua casa e levar você cativo, tornar você um escravo, novamente escravo do pecado. Enfraquecer o corpo de Cristo, com certeza o inimigo vai semear, quando uma igreja está forte, não vamos ser, né, com certeza ele vai jogar o joiozinho ali no meio para trazer o quê? Discórdia e enfraquecer o corpo de Cristo. E fazer você se sentir o quê? Confortável em seus pecados. Quando você começa a pecar e se sentir bem, é porque você já está na zona de conforto,
para você não importa mais, né? E aí você vai se afundando mais ainda no pecado. E aí não tem, às vezes, a quantidade de lama que está em cima de você é tão grande que você não consegue mais se levantar. É o perigo, justamente, dessa investida do inimigo. Pode passar, meu amigo Aleph. O tópico 2 fala sobre a origem do mal. Bom, então aí nós vamos falar um pouquinho sobre a queda de Lúcifer. Então, falando sobre o mal, seu surgimento não está ligado ao ato criador, né? Deus chegou lá, criando todas as coisas no começo, e criei o mal, né? Existe uma passagem lá em Isaías que fala bem, ele é controlador do bem e do mal, mas o mal veio através da desobediência de Satanás. Foi a primeira vez que nós vamos ver, justamente por isso que fala sobre a queda de Lúcifer, né? Então, seu surgimento não está ligado ao ato criador, mas à livre escolha. Ao quê? Livre escolha de afastamento da luz, que foi feita por uma criatura que quis ocupar o quê? O lugar do Altíssimo, em vez de adorá-lo. Então, isso que aconteceu. O mal surge a partir deste momento. Então, foi o momento que um anjo, que era um dos principais, né? O que acontece? Ele resolve estar mais alto que Deus, ser mais poderoso que Deus. A partir daí, o mal entra e aí vem a queda, né? Então, no tópico 2.1, o mal não nasce com o mundo, mas se insinua no cosmos pela rebelião voluntária de um ser criado. A tradição cristã, ao quê? Tradição cristã, ok? Identifica em textos como Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 12 a 17, o quê? Uma descrição simbólica da queda de Lúcifer, ou da queda de Satanás. Então, vou repetir novamente. A tradição cristã, tá? Identifica em textos como Isaías e Ezequiel uma descrição simbólica dessa queda. Vamos lá, Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. No texto bíblico você vai ver isso, fala assim, falando sobre Satanás, não está escrito isso, né? Mas no contexto bíblico, justamente na tradição, estudiosos declaram justamente que pode ser que justamente esses textos bíblicos façam o quê? Menção à queda de Satanás. Vamos passar? Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a 17, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas aonde? No Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o quê? Querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Amém? Então você vai ver no livro de Isaías, né? Isaías é um livro interessante, que ele começa ali falando sobre os pecados de Judá. Ele arrebenta Judá, né, falando, depois ele traz uma restauração para Judá, depois ele também pega ali os amonitas, moabitas, edomitas, né, Tiro, né, lá da Fenícia. Então ele pega povos que ficaram rindos e que se lançaram contra Israel e começa a lançar juízos sobre eles também. Aqui está falando sobre o rei de Tiro, mas, segundo a tradição cristã, também isso traz o quê? Uma alusão à queda
de Satanás. Amém? Entenderam? Amém? Pode passar. O orgulho precedeu a primeira queda, ainda nas regiões celestiais, e a ambição por autonomia desencadeou o rompimento da comunhão entre Lúcifer e o Criador. O orgulho precede a queda ou a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Então eu botei uma figura de Nabucodonosor, né? Lembra de Nabucodonosor? Né? Ó, Deus está mandando dizer para tu baixar a bola, né? Deus está mandando dizer para tu baixar a bola, tu é servo, né? Foi Ele que te colocou aqui na terra, te deu poder, isso, até o dia que depois de um ano ele olha para a Babilônia e fala assim, fui eu que criei tudo isso. A partir daí o que ele faz? Vai comer capim, vai virar bicho, e aí caiu, né? Então Satanás no céu, foi mesmo quando ele pensou ser mais que Deus, o que aconteceu? Porque no meio de Deus não entra pecado, amém? No meio de Deus não tem pecado, amém? Ele não habita com pecado, ele habita com adoração, com louvor, aleluia! Pode passar? A origem do nome Lúcifer e suas raízes. Então vamos lá, Lúcifer não tem na Bíblia. O nome Lúcifer não tem na Bíblia. Tem Satanás, tem diabo, tem acusador, tem não é isso? Então tem todos aqueles títulos que eu falei para vocês. Olha só, a palavra Lúcifer não é descrita na Bíblia. Ela tem origem no latim Lúcifer, que por sua vez se deriva do hebraico Eléu. Em hebraico esse termo significa brilhante, esplendoroso. Originalmente se usava para descrever o planeta Vênus, que os latinos chamavam de estrela da alva, estrela da manhã ou estrela vespertina. Vênus, como o astro mais brilhante após o Sol e Lua, apresentava-se resplandecente na abóboda celeste. Nós podemos aqui de vez em quando no Rio, né, o Vênus fica bem forte ali, uma estrela bem forte que fica ali, às vezes você vai enxergar ali, né? Eu acho que é isso mesmo, não tenho certeza não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Então, ao longo dos séculos, os comentadores e intérpretes das Escrituras gradualmente passaram a associar o nome Lúcifer a Satanás, o adversário de Deus. Essa transição ocorreu em decorrência da descrição de Satanás como anjo de luz e querubim ungido nas passagens de Ezequiel. Com o passar do tempo, o termo Lúcifer assumiu uma conotação negativa e passou a ser associado ao diabo ou ao próprio Satanás. Essa transformação se deu devido à interpretação das passagens bíblicas e ao contexto teológico desenvolvido por diferentes tradições religiosas. Tradições. Passou aí, filho? Passa aí, ó. Isso, é isso aí. Apareceu aí agora? É isso aí que eu li agora para vocês, tá? Amém? Pode passar? Bom, puxando sardinha para o nosso lado, só para lembrar, angelologia é a matéria teológica que estuda o que a Bíblia diz sobre os anjos. Anjos bons e anjos maus. Então, Satanás ele é estudado no mesma situação que os anjos bons, né? Claro que em contextos diferentes. E a martiologia é o estudo sobre a doutrina do pecado. Os nossos professores, né, o pastor Glaucio e o pastor Werner, estão à disposição de vocês ali no seminário teológico. Pode passar? Tópico 2.2, o mistério da iniquidade. A Bíblia não oferece uma explicação filosófica absoluta sobre a origem do mal. Sua origem permanece envolta em mistério. Lá em Gênesis diz assim, e o Senhor Deus plantou o jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, é um mistério que quando esse mal realmente veio lá de cima, né? Mas a árvore estava plantada para justamente, Deus impôs um limite que nós não deveríamos ultrapassar esse limite. Pode passar? E eu costumo dizer o seguinte, né? Muita coisa na Bíblia nós não vamos entender. Por quê? Está lá, ó, olha só o que diz lá em Deuteronômio. As coisas encobertas são para quem? Para o Senhor. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Se está aqui, está revelado para a gente. Tem muita coisa daqui está revelado, agora tem coisa que não está revelado. Quando você chegar lá do céu, você chega lá no cantinho, né, vai lá para a sala de aula e começa a perguntar tudo o que você queria perguntar
aqui na terra para os professores de teologia, você pergunta lá no céu. Mesmo diante da ação do mal, a Escritura não nos conduz a desespero. Ela afirma que a história caminha para a restauração plena. Satanás não triunfará. A justiça e a misericórdia do Senhor entrelaçam-se no tempo e na eternidade, conduzindo tudo ao desfecho prometido. O quê? Novos céus e nova terra, e a plena reconciliação com o nosso Salvador. Tudo aquilo, se nós nos mantivermos fiéis, tudo aquilo que aconteceu no Éden, tudo aquilo que aconteceu com a nossa vida, vai ser apagado, amém? Se você viver fielmente diante do Senhor. E aí você vai ver o quê? Novos céus e nova terra. A partir daí você passa para uma situação que de eternidade com um corpo glorificado, amém? Glória a Deus. Pode passar. No tópico 3, respostas bíblicas ao problema do mal. Então, se Deus é bom e poderoso, por que as angústias e aflições nos alcançam? O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu tudo isso, amém? Glória a Deus. Então, a nossa pergunta, poxa vida, se eu sirvo a Deus, eu oro, por que o mal vem? Por que eu fiquei doente? Por que aconteceu isso comigo? Por que uma pessoa da minha família morreu? Por que aconteceu isso? Né? Então, vamos lá. 3.1, o mal como fruto da liberdade humana. O mal é compreendido, pode passar, esse sino aí, passou, né? Ih, rapaz, tem um reloginho ali para mim, maravilha. O mal como fruto da liberdade humana, o mal é compreendido como resultado direto do uso distorcido da liberdade. Deus criou seres capazes de amar e obedecer, mas também livres para o quê? Rejeitar, pecar, romper a comunhão com Deus, ou seja, livre-arbítrio, é o que Deus deu para as nossas vidas. O mal é consequência o quê? Da decisão deliberada de desobedecer e afastar-se de Deus, ok? Então isso é o quê? É uma decisão que nós tomamos, não quero Deus, aí o mal vem. Se nós nos afastarmos, o mal toma conta das nossas vidas. A possibilidade de escolher confere ao amor sua autenticidade, mas também abre o quê? Abre a porta para separação, desolação, injustiça, mas Deus nunca revogou o quê? Essa liberdade. Deus preparou o homem, formou o homem, sabia que o homem ia pecar, mas ele o quê? Não interrompeu tudo o que ele planejou, não interferiu. Ele deixou o quê? Para que nós decidíssemos, para que nós escolhêssemos. Amém? Você pode escolher, irmão. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Foi assim que Moisés, desencadeou lá para o povo de Israel. No 3.2, o mal como mistério além da culpa individual. Na progressão da revelação bíblica, o sofrimento não pode ser sempre explicado como uma consequência ou punição para uma desobediência. Um grande exemplo citado na Bíblia é o quê? É o sofrimento de Jó, que é afligido por perdas sem o quê? Ter tido algum erro pessoal. Não teve erro nenhum. Foi uma prova que Deus lançou. A Escritura reconhece o quê? O mistério da iniquidade. Sim, está lá em 2 Tessalonicenses, ressaltando que há dores que ultrapassam a lógica humana. Devemos manter a confiança e a esperança que no momento certo, o Senhor o quê? Vai nos socorrer? Vai nos socorrer. Mantenha a confiança, Deus é contigo. Amém? Pode passar. O amadurecimento da esperança diante do mal. O autor do livro de Eclesiastes admite com franqueza, o mal atinge os justos e injustos, está lá no livro de Eclesiastes. E há tensões na existência que não se resolvem nesse tempo. Pertence ao Senhor. Em Cristo o mistério se ilumina. Colossenses, o Deus que é amor não se ausenta da dor, mas entra nela carregando-a em si. O mal não é apenas reconhecido, ele é vencido aonde? Na cruz. Deus passou, teve problemas, passou por tudo isso, o mal chegou até ele, mas ele morreu e venceu. Esse mal venceu ali na cruz do Calvário. Amém? Na encarnação, sacrifício e ressurreição. O Filho transforma a morte em vida e não remove as zonas de silêncio, mas apresenta a oração de Deus que sofre conosco e nos convida à restauração e à vida. A verdadeira fé não exige garantias. Ela o quê? Encontra na misericórdia divina o refúgio que sustenta o quê? A jornada. Amém? Pode passar. Eu coloquei aí para vocês, satanismo, que a gente fica achando que não, é uma das coisas que mais cresce no mundo hoje em dia, é isso aí. A primeira igreja luciferiana do Brasil, localizada em Itatiaia, no Rio de Janeiro, virou um fenômeno no TikTok.
Imagens do espaço acumulam milhões de visualizações. Quantos? Milhões. E tem gerado debates acalorados sobre liberdade religiosa e diversidade espiritual. Fundada pelo sacerdote Mert Jonan, que acumula 300 mil seguidores nas redes sociais, a igreja está situada às margens da Via Dutra e apresenta uma arquitetura em estilo neogótico, com predominância das cores, quais? Preta e vermelha. Essa é uma foto aí que eu tirei desse site, que está aí embaixo aí. Foi só uma coisinha que eu botei, não botei muita coisa, não quero falar sobre satanismo, só estou falando que tem. O mal está aí. Os adeptos de Satanás existem. Amém? Conclusão, para nós encerrarmos a nossa lição. No exército, para nós obtermos êxito numa batalha, como eu já falei, precisamos conhecer quem é o inimigo, seu número de soldados, seu local de habitação, suas armas, suas estratégias, seus recursos de guerra, etc. Numa batalha espiritual, precisamos obter as mesmas informações, mas acima de tudo, devemos saber que o nosso general de guerra é o quê? É o único, onipotente, onisciente e onipresente, que já decretou a vitória sobre os nossos inimigos e sobre o mal, a qual já foi vencido na cruz do Calvário. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode repetir? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mantenha-se fiel. Deus abençoe a tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode ficar em pé, por favor? Glória a Deus.